Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa série IA na Construção Civil. Esse é o nosso primeiro episódio e a ideia hoje é a gente passar, nessa série desde algumas questões de fundamentos, afinal de contas é tanta informação que às vezes todo mundo se perde, nessa quantidade de informação. Então, passar um pouco de fundamentos, falar um pouquinho sobre a aplicabilidade das tecnologias na construção civil. Eu sou o Guilherme Brasil, sou diretor executivo de tecnologia na Starin, no ecossistema da construção, e estou acompanhado aqui pelo mais especialista que eu, Thiago Marafon, que é o diretor de inteligência artificial aqui também na companhia. Hoje, para começar a ideia, então, a gente trocar um pouco de bate-papo sobre fundamentos. Acho que é legal a gente trazer um pouco também de elementos de outros setores, que possam inspirar a construção civil. Eu me lembro já, desde 2016, atuando na construção civil, aqueles primeiros estudos da McKinsey que falavam da construção civil super desatualizada em termos de tecnologia. Eu acho que isso tem mudado bastante, mas ainda assim, para um setor super intensivo, em pessoas em campo, em trabalhos que são trabalhos, vamos dizer assim, do mundo real, talvez seja até ainda mais desafiador acompanhar essa velocidade que a gente está vendo em IA. Então, tentar trazer algumas inspirações assim desse outro universo e fechar um pouco ali com algumas percepções nossas assim de próximos passos, beleza? Então, essa é um pouquinho a ideia. Eu acho que para começar de um jeito leve, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o que é inteligência artificial, né? Eu acho que tem uma mística por trás, às vezes parece um negócio meio mágico, mas acho que a gente pode conceituar um pouquinho o que é inteligência artificial e até diferenciar, né? Eu acho que desde de 2022, quando surgiu o ChatGPT, se associou demais inteligência artificial a especificamente essa questão do ChatGPT. Então a gente pode, acho que, juntar essas duas coisas e falar um pouquinho disso. O que é IA para você? Bom, acho que é muito legal a gente buscar os fundamentos para entender realmente que IA não é uma mágica, né, que ela faz sentido, que ela tem limites. E a IA, como você sabe, né, Guilherme, é uma coisa já muito antiga, né? A humanidade já vem desenvolvendo e pesquisando inteligência artificial há muitos anos, e a IA passou por muitas ondas, né? Nós vimos várias gerações diferentes de tecnologias, de técnicas, trazendo alguns avanços, algumas limitações. Então, a gente pode pensar hoje em dia a IA antes da IA generativa e após a IA generativa, né? Então, até o pessoal usa o termo da IA clássica, né? Que a gente nem gosta muito, né? Exatamente. Para definir ali a era do machine learning, né? De grandes quantidades de dados, treinamento, muita labeling de dados, né? E até pouco resultado prático, né? No mundo real. E com o boom da IA generativa, a IA ficou mais democrática, mais acessível para todo mundo, e hoje a gente se apoia muito mais no conhecimento generalista da IA para que a gente consiga resolver os casos do mundo real. Eu gosto de dizer que é o seguinte, talvez simplificando ao máximo, correndo o risco de ser exageradamente simples, mas acho que um jeito bom de entender o que é IA é tudo aquilo que a gente tenta simular o comportamento cognitivo do ser humano, né? Às vezes tem coisa que nem é IA propriamente dito, mas parece ser inteligente, né? Então é um pouco disso, assim, a gente como ser humano a gente tem capacidade de aprender, a gente tem algumas capacidade de usar os dados que a gente já acessou, combinar esses dados para tomar algumas decisões, né? E a gente tem a capacidade também de aplicar esses novos conhecimentos em contextos diversos. Talvez esse seja o jeito mais simples, né? De novo, correndo o risco de talvez ser simplista, mas dizer que IA é tudo aquilo que a gente faz uso de tecnologia digital para simular um comportamento que é um comportamento um pouco mais naturalmente humano, né? Eu gosto de separar assim. E aí o que tu falou é bem legal, porque existem uma série de elementos, a IA é um guarda-chuva gigante, né? Tem uma infinidade, você citou algumas aí disciplinas, né, como aprendizagem de máquina e tal, e IA é um universo gigante, mas talvez o que a gente conseguiu agora foi pegar algumas das disciplinas de IA, que é essa
fase generativa, né, como você falou, enfim, de você conseguir produzir texto a partir desses dados, e aí criar uma interface com o ser humano um pouco mais simples, né? Porque quem não é da área muito de tecnologia, eventualmente vai pegar lá e vai falar sobre deep learning, machine learning. É até difícil materializar o resultado disso, né? Mas quando você vê o resultado disso materializado num texto, que é quase mágico, né? Que parece ou num vídeo, como a gente tem visto as coisas, eu acho que isso fica mais material. Então, eu tentaria resumir assim, que IA não é o ChatGPT, é toda aquela tecnologia que a gente consegue simular algum tipo de comportamento que ele é mais humano, né, do ponto de vista cognitivo, desde saídas de coisas mais simples até coisas mais complexas, né, e eu colocaria do tipo como o grande marco, talvez, seja essa capacidade de se comunicar de uma maneira mais simples, vamos dizer assim, com o usuário final, né? Será, é um bom resumo? É um bom resumo, né? Essa associação entre tecnologia, IA e o ser humano, eu acho que é muito didática, É, né? Então a gente pode pensar hoje em dia essa IA generativa, esse chat GPT, como um grande cérebro digital treinado com todo o conteúdo que a humanidade já produziu na internet, de artigos, né, de inteligência, que é capaz então de estatisticamente combinar esse conhecimento e produzir informação que faz sentido. legal. Então a gente pode utilizar essa informação para diversas formas, né, de diversas formas, para automatizar o nosso dia a dia, para nos ajudar a escrever textos, para ajudar a interpretar textos. Então hoje a IA se tornou muito prática, né, muito útil no nosso dia a dia. Acho que dos episódios para frente, quando a gente falar, por exemplo, de coisas que estão dentro do universo da IA, como visão computacional aplicada, canteiro de obra, coisas desse tipo, vai materializar bastante isso pro pessoal, né? Mas deixa eu dar um passo à frente aqui. A gente falou um pouquinho dos fundamentos, né, do que é IA de uma maneira mais simples, mas tentando trazer, mostrar que ela está além do que é o ChatGPT. Mas tem um negócio que eu acho que é legal também, quando a gente fala de inteligência artificial, é que você consegue, talvez diferente de outras tecnologias, mas você consegue se inspirar muito em outras indústrias para aplicar, né, numa indústria específica. Então, eu acho que isso é uma coisa bastante rica, porque, de novo, existe às vezes em tecnologia muita especificidade, né? Às vezes tem coisa que é do setor varejista que não se aplica muito para o setor da construção. Quando a gente olha no guarda-chuva de IA, principalmente no campo da IA generativa, mas não limitado a ele, né? Inclui muitas coisas da IA clássica, que é um termo que a gente não gosta muito. Você consegue realmente ter algumas coisas. Eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que é legal a gente trazer para o pessoal, que, por exemplo, quando a gente pega no campo próprio da saúde, né, que você tem uma série de dados que estão às vezes dispersos, e a IA tem uma grande capacidade de juntar esses dados e ser minimamente preditiva, ou apoiar, por exemplo, um médico ou um especialista em diagnóstico a fazer previsões junto com ele, né, com um número de dados bizarramente mais altos do que às vezes somente um ser humano consegue atuar. É um tipo de inspiração que, por exemplo, dá para a gente pensar isso na construção, né? Então você tem alguma coisa mais imprevisível, não sei se é tão imprevisível, mas é bem imprevisível que o clima, né, que pode afetar um cronograma de uma obra, e eventualmente você pode aplicar IA com todos os seus elementos que você tem para, enfim, prever isso aqui um pouco melhor, né, para ser um pouco mais eficiente. Isso é um exemplo. Tu pensa em outros exemplos assim que a gente consegue aproveitar de outras indústrias para a indústria da construção? Bom, acho que é legal até conceituar esse conceito de previsibilidade ou de predição, né? A IA, por conseguir processar uma grande quantidade de dados, ela é capaz de encontrar padrões. E com isso a gente consegue, então, criar tendências, né? E vislumbrar essas tendências. Então, tudo aquilo que a gente consegue, a partir de grandes quantidades de dados, precisar interpretar ou se preparar para o futuro, a gente pode estar aplicando essa capacidade preditiva da IA, né? Então, toda a parte de predição de custos, de preço, sazonalidade, predição de cronogramas, impactos no cronograma de uma obra, né? Por aí vai. O varejo, acho que é um exemplo legal, né? O varejo,
é uma indústria que ela é bastante positivamente afetada por personalização, né? A gente, como consumidor, quer ser mimado, né, o máximo possível, ou seja, quer que as coisas sejam mais personalíssimas possível. Eu acho que do varejo, a gente falou um pouquinho da saúde, mas do varejo, talvez, por exemplo, essa seja uma inspiração legal, né? É. Por quanto você consegue utilizar esses novos mecanismos, essas novas ferramentas para tornar a interação com o cliente final, né, por exemplo, de uma incorporadora, é personalíssimo, né? Então acho que esse é um outro exemplo. Eu tiraria muito na indústria da construção inspiração no varejo sobre o aspecto de personalização. E, nossa, acho que não tem nada mais personalíssimo do que você escolher um imóvel, né? Um negócio super personalíssimo. E o conjunto de informações e dados que você precisa para tratar isso é enorme. Então, acho que do varejo dá para tirar isso. Um outro que eu pensei, quando estava pensando assim, pô, quais são as coisas que a gente consegue tirar de inspiração da indústria, e é uma indústria super nervosa no uso de IA, nervosa do ponto de vista de intensa, é o mercado financeiro, né? Sem dúvida. O mercado financeiro, por exemplo, tem aplicado fortemente inteligência artificial em gestão de fraudes, né? Gestão de risco e avaliação de fraudes. E esse também eu acho que é um elemento que dá para trazer de inspiração no mercado financeiro para a construção civil. A construção civil ela tem uma complexidade por si só, de logística, de uma série de coisas, de contratos, né, de distintos, de Compras. compras. Compras acho que é um excelente exemplo que você consegue trazer um pouco dessa inspiração do mercado financeiro para dentro da indústria da construção. Novamente, né, quando a gente pensa em detecção de padrões, facilmente nós conseguimos encontrar anomalias nos dados. E isso nos permite, então, apontar com um certo grau de certeza se aquele comportamento, aquela operação que foi feita dentro de uma determinada jornada ou de um processo, se ela faz sentido ou se ela se caracteriza como uma possível fraude. Então, é por aí que funciona. Tu falou um negócio, talvez até vou dar voltar por um minuto no primeiro bloco, que você acho que já citou duas vezes, né, natureza estatística. Talvez se a gente puder compartilhar com todos que estão assistindo aqui uma coisa muito importante de entender é essa natureza da inteligência artificial ser estatística, né? Algumas vezes me perguntam, nossa, Guilherme, mas você acha que essas tecnologias de inteligência artificial vão completamente substituir o que a gente conhece da computação um pouco mais clássica? E a minha resposta é sempre, cara, não faz nem sentido, porque tem muitas coisas que a gente precisa que sejam mais determinísticas, né? Uma, uma ordem de compra, por exemplo, da construção, ela é uma ordem de compra determinista, não precisa de IA para muitas coisas, está lá uma coisa específica. Interpretar aquilo pode ser um pouco mais estatístico, você pode ter inferências, mas essas coisas vão sempre conviver, né? Então foi legal e eu acho que esse é um insight bacana. É possível aplicar tecnologias que não são tão determinísticas em ambientes críticos? Né? Fraude, como a gente citou mais. Mas é bastante importante que cada um tenha um bom parceiro de tecnologia que consiga mostrar de forma clara onde é que aquela aplicação faz e onde é que aquela aplicação não faz sentido, né? Principalmente para indústrias como a indústria da construção, que não é nativamente de tecnologia, né? Então é uma indústria que consome tecnologia. Então ter um bom parceiro de tecnologia para calibrar bem aonde que vai essa alocação do que é IA e do que não é bem relevante. Bom, vamos avançar um pouquinho, né? Eu acho que a gente já trouxe um pouco das inspirações de outro setor, mas sendo bem prático, acho que é legal a gente falar do que a gente tem visto no dia a dia, onde é que a indústria se situa nesse momento, né? Então a gente tem alguns casos aqui que são interessantes, que eu notei que são recentes, né? Tem uma pesquisa mesmo ó, que mostra que 8 em cada 10 empresas da construção no Brasil já usa IA em algum nível. E para mim isso aqui tem um recado relevante para quem está escutando, né? Do tipo, não é um negócio que é um dia, no futuro, eu vou ver se dá para usar, né? Já é um negócio que já está sendo usado de forma intensa. IA é um universo amplo, então é difícil, eu acho que, quantificar qual a tecnologia está sendo usada especificamente. O ponto é, 8 em cada 10 empresas está sendo exposta diretamente ao uso dessa tecnologia
melhorando a sua produtividade, melhorando a sua eficiência. Tem outro exemplo assim, cara, que você tenha tido contato ou que seja legal compartilhar? Quando a gente pensa em IA, hoje em dia, IA generativa, a gente pensa muito em produtividade, em automação, né? É a substituição daquelas tarefas repetitivas, tarefas manuais, sujeitas a erro, que a gente traz a IA para que ela substitua esse trabalho chato, né? Então, a gente pode pensar isso em diversos níveis, desde no back-office, desde um uso de um sistema, na entrada de dados, né? Para a criação de documentos, de contratos, de diversas formas a gente pode estar substituindo essas tarefas que hoje são triviais para a IA nos ajudar. Eu acho que vale rapidamente também a gente citar o próprio exemplo do Cienge, né? O Cienge já tem uma... E no ecossistema, né, não apenas no Cienge plataforma, mas se a gente pega no Prevision, né, enfim, outros produtos do ecossistema, a gente já tem uma série de tecnologias de inteligência artificial aplicadas. Então, e a grande parte dos clientes já estão expostos ou já estão usando, muitas vezes até nem sem saber diretamente que é uma IA. E como tem bastante empresa no Brasil, né, usando o ecossistema do Cienge, acho que esse já é um bom exemplo dessa amostra, né? Estamos falando aí de quase 9 mil clientes que de alguma maneira estão sendo impactados, às vezes de novo, sem ter isso percebido, né? Às vezes de uma maneira, como é que fala? Embutida ali no dia a dia, sem ter a percepção clara, mas está no final usando essas tecnologias. Eu ia até mencionar, Guilherme, que a IA não necessariamente ela vem para substituir o ser humano, né? A gente hoje vislumbra e olha para a IA justamente para a gente dar superpoderes para os seres humanos, né? Então, já que você citou o Cienge, né, eu acho que um caso muito emblemático que vale a pena a gente compartilhar por exemplo, não faz sentido hoje as equipes operacionais perderem tempo cadastrando um boleto, né? Elas recebem um boleto para pagar e aí elas têm que ir lá e digitar todos os dados desse boleto, isso não faz mais sentido. Hoje a IA ela pode automatizar esse processo, acelerar muito, e aí o ser humano se dedicar realmente para aquelas tarefas que faz sentido e que ele faz diferença. Concordo, faz todo sentido. Eu tinha notado alguns outros casos aqui, talvez para servir de inspiração para o pessoal todo aí, que eu acho que pode ser interessante, né? Tem o caso da própria MRV, né, que tem um chatbot aí que já tá ligado a 70%, né, das vendas, assim, do ecossistema deles, que é um negócio muito legal, tem direcional. Mas o mais interessante é que eu vi algumas pesquisas que apontam para até 15% do ganho de produtividade nas operações. Toda vez que a gente tem esse assunto de produtividade, ele é difícil, é óbvio que ele vai variar de empresa para empresa, mas uma coisa eu tenho absoluta convicção, e até usando um pouco do que tu falou, essa combinação de pessoas bem qualificadas, fortemente suportadas por IA, mudam o patamar de produtividade de qualquer companhia, né? Então, eu acho que cada vez mais nós vamos ter um parceirinho IA do nosso lado, né, para acelerar aí as nossas atividades. A gente poderia ficar horas e horas falando desse assunto aqui, né, porque é fácil a gente bater um papo sobre isso. Tava lembrando aqui quando convidaram a gente para gravar essa série aqui, eu falei assim, pô, vai ser super fácil, porque a gente já faz isso no café, né? A gente senta no café e fica conversando sobre essas coisas. Mas eu acho que é legal a gente fechar um pouco para ir para uma conclusão. Eu entendo que, assim, se eu for fechar esse primeiro nosso episódio assim, com uma sugestão, olhando para os fundamentos que a gente falou, para as inspirações que nós tivemos das outras indústrias e um pouco do status da construção, sabendo que na construção não é um negócio para o futuro, 8 em cada 10 empresas estão usando isso já. Eu gosto de dar uma sugestão que é assim: pega as tarefas do seu dia a dia, não importa a posição da pessoa, se ela é a posição bastante operacional, se ela é mais tática, se é o presidente da empresa, uma consultora, uma incorporadora, enfim, não importa. Pega cada atividade que você está fazendo e olha assim, primeira coisa, eu tomo alguma decisão que ela depende de eu acessar outros dados ou de coisas que não são extremamente óbvias, eu tomo uma decisão no que eu estou fazendo? Não tomo, cara, se não toma já tá errado, assim, hoje em dia tem tecnologia para automatizar coisas que você não precisa tomar uma decisão.
Vou para o segundo passo. Poxa, eu tomo alguma decisão, mas essa decisão ela está baseada em regras bem estabelecidas. Se essa decisão está baseada em regras bem estabelecidas, hoje tem tecnologia para ser automatizado também. E o próximo passo é, eu tomo uma decisão, parte dela está baseada em regras bem estabelecidas e outra parte ela está baseada em conhecimentos que eu mesmo produzo no dia a dia. Também é factível de se automatizar, porém tem um grau de complexidade um pouquinho maior. E aí você pode ir fazendo a sua priorização. Deixa eu resolver primeiro essas que são um pouco mais simples, depois eu vou para essas que são um pouco mais avançadas, que já são factíveis de fazer. Então talvez fique aí como uma sugestão, uma dica de mecanismo simples de priorização para saber onde é que vocês podem aplicar isso no dia a dia, né? Então, um exemplo, um cliente que sempre aciona o suporte de uma consultora incorporadora para saber uma determinada informação que ela já está disponível dentro né, que a pessoa que atende aquele chamado vai lá, tem vários casos disso, vai lá e checa no sistema. Pô, uma inteligência artificial já consegue fazer isso. Então, para mim tem um pouco desse elemento. E o impacto, né, e a análise de impacto também, que a gente falou um pouquinho. Na tua cabeça, assim, o que é o fechamento desse fundamentos, inspiração e... Acho que eu começaria dizendo que a IA já não é mais assunto de ficção científica, né? A IA está no nosso dia a dia. Eu acho que o segundo ponto IA é muito mais do que o ChatGPT. Acho que o ChatGPT é excelente para diversas atividades, pode trazer muita produtividade, mas a gente pode pensar a IA para automatizar muitas tarefas do nosso dia a dia, né? E a construção civil é uma indústria que com certeza pode se beneficiar muito da automação com inteligência artificial, gerando um grande diferencial de eficiência operacional para as empresas, redução de custo e com certeza aumento de qualidade também. Muito bom, muito bom. Pessoal, esse é o nosso primeiro episódio. No próximo nós vamos falar um pouquinho de tendências, né? Entrar um pouco mais tanto na importância e também um aprofundamento nas questões ligadas à construção civil. E aí a gente vai avançando aí nesse nosso conhecimento de IA ao longo dessa série. Eu espero vocês lá.